Rory Gilmore é, sem sombra de dúvida, a, se não uma das personagens mais odiadas de Gilmore Girls. Ela consegue despertar um ódio muito maior na fanbase do que pelos próprios vilões, pelos próprios antagonistas da série. As pessoas em geral descrevem a Rory como pick me girl, mimada, egoísta. Existem milhares de vídeos falando sobre como ela é uma grande decepção para todas as pessoas que criaram tantas expectativas do que ela faria com o futuro dela na fase adulta. Mas, será que toda essa crítica direcionada à personagem é de fato válida? Ou ela recebe um ódio gratuito que é erroneamente direcionado a ela? Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu gosto de falar sobre séries, livros, filmes que fizeram parte intrínseca da nossa vida e analisá-los como se eles fossem pessoas reais, parte da nossa vida. Então, se você acabou de descobrir o canal e esse é o seu tipo de vídeo, a sua inscrição, o seu like, o seu hype me ajuda muito a continuar produzindo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que são fãs ou haters da Rory Gilmore. Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal até hoje é um vídeo onde eu faço uma comparação entre a Rory Gilmore e a Síndrome da Criança Prodígio. E o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal é um vídeo onde eu falo sobre a Rory Gilmore e a Síndrome dos 30. Esses temas estavam muito populares na época que eu fiz cada um desses vídeos e ambos se aplicam muito bem ao que acontece com essa personagem, como nós, como telespectadores, eh, olhamos para ela, sabe? Os sentimentos que são despertados por ela. E esses não são, no caso, os únicos vídeos que eu fiz sobre a Rory ou qualquer outro personagem de Gilmore Girls, porque a base e a estrutura desse canal foi forjada em analisar Gilmore Girls. Esse é todo o alicerce que eu construí aqui e estou retomando a esse branding, acho que fazia muito tempo que eu não falava sobre, estava na hora de falar de novo. Afinal, essa é uma das minhas séries favoritas e é uma das séries favoritas de muita gente. E eu também acho que esses vídeos já fazem bastante tempo e estava na hora de revisitar a Rory como personagem aqui. De refletir com minha perspectiva de agora e acrescentar pontos que talvez eu não tenha mencionado nos outros vídeos sobre ela. Então, esse é oficialmente, apesar de eu já ter feito outros vídeos similares a esse, o primeiro de uma nova série aqui no canal, que eu vou chamar de Em Defesa de, onde eu analiso e possivelmente advogo por uma personagem que é assim, na sua grande maioria rejeitada pelos fãs dessa série. Mas antes da gente ter qualquer opinião sobre a Rory, a gente precisa entender quem é a Rory Gilmore, em geral. Gilmore Girls, a série da qual essa personagem sai, estreou no ano 2000, ou seja, estreou 26 anos atrás. E desde o começo, o intuito da Amy Sherman Palladino, a criadora e produtora da série, era apresentar a Rory como uma adolescente diferente de todas as outras. Ela era especial, ela era um ponto fora da curva, ela não era só uma personagem que gostava muito de estudar, né? Era uma estudante muito esforçada, muito aplicada, como a ideia era passar que se dedicar aos estudos era um passatempo para ela, não era só algo que ela fazia por obrigação, era algo que ela de fato gostava muito. Não era só que ela tinha um bom relacionamento com a mãe, ela era a melhor amiga dela. E não era só que a Rory era bem comportada, ela não tinha os desejos libidinosos dos adolescentes da sua época. Então, numa época em que séries como Dawson's Creek, DLC, One Tree Hill, Veronica Mars, Ed Seventy Show mostravam os adolescentes cometendo erros, experimentando com drogas, bebidas e sexo, lidando com os relacionamentos superficialmente complexos ali da adolescência. Essa não era uma preocupação da personagem da Rory. Então, no início da série, existe um esforço ali em retratar ela como uma personagem muito tímida, que prefere a companhia da mãe ou dos livros, ao invés de sair com pessoas da mesma idade que ela, que prefere dedicar o seu tempo ali à escola,
ou a leitura, que almeja ali com grande expectativa o momento em que ela vai começar a faculdade, não só porque enxerga a faculdade como, eh, algo que ela tem que fazer para conseguir um emprego futuramente, mas porque ela gosta, ela tá muito entusiasmada com a possibilidade de estudar, né, com esse momento na vida dela. É quase como se a faculdade em si fosse o grande ponto final pelo qual ela trabalha tanto, e não a formação para chegar à carreira em si. Eu vou me mostrando como uma menina que não liga muito para bens materiais, que apesar dali de saber que tem a grande fortuna dos avós, ela dá mais valor para coisas que têm um valor sentimental e não um valor, né, monetário muito grande e tal. Ela vive uma vida mais simples. Existia essa narrativa meio que fora também, mas muito dentro da série, de que a Rory era essa adolescente perfeita, né. Existem vários momentos em que a Lorelai, externa isso, fala que ela nunca teve muito trabalho em educar a Rory, que a Rory praticamente se educou sozinha, que aos 16 anos ela estava praticamente criada e ela não dava problemas, etc e tal. Então, tanto dentro da história, quanto dentro do fandom, da fanbase, né, do público, se criou essa enorme expectativa do que seria o futuro da Rory. Ela tinha esse potencial todo, era essa menina perfeita. O que que ia acontecer com ela? Grandes coisas, certo? Existia essa ideia de que a Rory era extremamente especial, um gênio, e ela era praticamente incapaz de cometer erros. Mesmos erros que qualquer pessoa na idade dela faria, ela certamente não cometeria os mesmos erros que a mãe, por exemplo. Essa era a Rory, era nisso que a personagem é baseada. Só que acaba que em determinado momento e no fim da série, a Rory não chega onde nem todos os personagens ali da história, mas nem mesmo o público esperava que ela chegaria, principalmente no revival da série que foi feito em 2016, se eu não me engano. Ela não tá nem perto do lugar que as pessoas imaginavam que ela estaria 10 anos depois da série terminar. E por conta disso existe um grande ressentimento contra ela e unanimidade em dizer que ela é uma péssima personagem, ela fez péssimas escolhas. E que tudo que acontece de ruim com ela no revival é um reflexo disso. Mas, será que a Rory é mesmo tão ruim assim? Assim, não é que eu não ache que a Rory não comete muitos erros e que ela tem características ruins, defeitos. Só que, na minha opinião, todo esse ódio que a Rory recebe é um pouco dramático, exagerado demais. Quando eu paro pra pensar nessa pergunta, a Rory realmente é tão ruim assim? Não, honestamente, ela não é tão ruim assim quanto as pessoas falam. Ela só é uma pessoa com defeitos, que é arrogante em alguns momentos e mimada em outros. Mas ela não é a pior pessoa do mundo, ela certamente não é a pior pessoa dessa série. Mas eu acho que as pessoas desenvolveram um desgosto tão grande pela Robbie porque ela é muito alheia aos defeitos dela. Ela é muito alheia aos erros que ela comete. E isso acaba sendo muito irritante para as pessoas. Porque ela realmente acredita que é uma boa pessoa, incapaz de cometer esses erros, tal como todo mundo sempre disse pra ela não se arrepende. No máximo, ela sente remorso, então ela não pede perdão da maneira correta ou da maneira genuína que todo mundo espera. Por todo o estrago, por todas as mágoas que ela acaba causando em alguns momentos. E eu digo isso porque, em geral, a grande maioria de nós gosta de personagens que são mais autoconscientes, sabe? Essa é a razão pela qual personagens como a Blair Waldorf de Gossip Girl ou o Carl Michelson de The Originals e The Vampire Diaries acabam sendo os preferidos do público. Porque eles fazem coisas muito ruins dentro dessas séries contra pessoas que eles mesmos dizem que gostam. No entanto, eles sustentam essas atitudes, sabe? Eles sabem o que eles são ruins, eles sabem que as coisas que eles fizeram errado e eles não negam isso. Por conta disso, eles são vistos como mais genuínos, e por ser vistos como mais genuínos, automaticamente o público começa a gostar mais deles. A gente tende a gostar mais do que é mais orgânico. Então,
essa falta de introspecção, de reflexão dos próprios atos, é algo que é muito irritante sobre a Robin, para a maioria das pessoas. Ela nunca faz o trabalho de se conhecer, de pensar sobre si, de tocar na grama. Ela nunca se reconhece da sua insignificância. E pelo contrário, se tem uma característica que ela herdou da mãe da Lorelai, é a teimosia, né? É a insistência ali no erro. Toda vez que alguém apontava pra Rory alguma coisa errada, ela batia o pé naquela mesma atitude. Ao ponto disso ser, talvez, irritante ou incômodo para algumas pessoas, também é isso que traz todo o ar dramático da série. É justamente isso que causa o conflito nessas cenas. E, apesar de tudo isso ser meio que uma justificativa razoável para você não gostar da Rory, eu também acho que se ela existisse como uma pessoa no mundo real, é possível que eu não ia querer a companhia dela. Não acho que esse ódio que ela recebe é totalmente justificado por causa disso. Acho que é porque as pessoas em geral tendem a odiar personagens femininas que erram. A gente tem Carrie Bradshaw, a Peyton Sauer, a Helena Gilbert, a própria Rory Gilmore. São, assim, alguns exemplos que me vêm à cabeça de personagens principais que não são 100% perfeitas e recebem um ódio imenso do público, que é fã delas. Ver a Rory ou qualquer uma dessas outras personagens errando acaba jogando uma luz nos nossos próprios erros, se em algum momento a gente se identificou com ela antes dela errar. Quando você se viu reconhecida naquela personagem, e aí você vê ela fazendo alguma atitude que você sabe que é desprezível, vamos dizer assim, eh, isso acaba incomodando, porque te faz refletir se você não seria capaz ou se já fez aquilo também. Todo esse desconforto pode ser muito bem porque se a gente tivesse na mesma situação em que ela é mostrada na série, talvez a gente tivesse a mesma atitude. E vendo quanto essa atitude é errada, isso acaba fazendo com que a gente sinta esse desconforto e acaba projetando esse ódio nela. Dito tudo, dito tudo isso, eu acho que é muito válido a gente discutir como a Warren é, na verdade, uma ótima personagem. Quando eu digo que esse vídeo é em defesa da Rory, eu não tô dizendo que eu defendo as atitudes dela. Eu não acho justo o que ela faz com o Dean em determinadas partes do relacionamento deles. Eu não acho justo a maneira como ela trata a Lindsay. Eu não acho justo algumas coisas que ela faz com o Giles até. Eu não acho justo como ela trata algumas meninas por se achar intelectualmente superior. Eu não acho justo a maneira como ela fala daquela bailarina, por exemplo. Também não acho legal como ela não reconhece os seus privilégios. Só que dizer que ela é uma boa personagem não quer dizer que ela é uma boa pessoa. A gente tem que entender que perfeição é extremamente chato, sobretudo quando a gente está falando de uma mídia, né? Seja uma mídia visual, como uma série ou um filme, ou seja um livro, por exemplo. É muito chato acompanhar um personagem que sempre faz tudo perfeitamente, que sempre tem bons pensamentos e sentimentos e comete as atitudes certas e nunca erra e é perfeito. Eu realmente acho que a personagem da Rory vai ficando melhor conforme, a série vai progredindo e ela vai mostrando mais os seus defeitos, porque é aí que ela vai criando personalidade. A Rory da primeira temporada e até a segunda, ela é doce, gentil e tal, mas ela é muito entediante, sério. Literalmente qualquer outro personagem da série é mais divertido de assistir nessas primeiras temporadas do que ela. A Lorelai carrega o show. E carrega porque, nesse momento, é a Lorelai quem tá mais cometendo os erros e aprendendo e mostrando personalidade. Honestamente, eu vivo pelo drama. E todos nós vivemos porque senão a gente não assistiria a uma série, a gente não assistiria um filme ou um reality show, por exemplo. Então, eu realmente, honestamente, não entendo abominar uma personagem porque ou a partir do momento em que ela começa a cometer erros, porque, como eu falei, é justamente ali que a Rory começa a mostrar personalidade, é justamente ali que ela fica interessante. Um outro ponto é que a Rory começa a viver uma vida de fato mais privilegiada e começa a se mostrar mais arrogante
à medida que ela vai se aproximando dos avós, do mundo dos avós. É inegável que ao crescer sempre existiu essa rede ali, apoio onde ela e a Lorelai poderiam cair, porque elas sabiam, né, que os Gibbons são milionários. Mas, você querendo admitir ou não, ela foi sim criada por uma mãe solo que trabalhava para se sustentar. E claro, houve toda uma ajuda da comunidade, é muito falado isso na série, como todo mundo em Stage Hall ajudou meio que a criar a Rory, foi participativo, né, na construção da educação dela. Mas isso é verdade, mas isso existe até certo ponto. Em geral, ela foi criada pela mãe, não existia ali uma figura paterna, o pai dela não era presente. E mesmo quando ele estava fisicamente presente, ele não é uma figura paterna. Então, quando a gente pega esses flashes de como foi a vida das duas logo assim que a Lorelai saiu da casa dos pais, a gente percebe que a Rory não teve uma infância super fácil, como a gente gosta de pensar. Houveram momentos, sim, que elas passaram grande dificuldade até a Lorelai conseguir se estabelecer, ainda que ela tenha conseguido muita ajuda. E, pra mim, isso se prova muito em como a gente vê no começo da série como a Rory é super independente, super responsável. Ela tem um comportamento muito adulto, muitas das vezes, guiando a Lorelai. Isso, eu imagino, ela teve que desenvolver, não só porque a sua mãe era adolescente quando teve ela, então ela era uma criança ela mesma, criando a Rory criança, mas também porque a mãe trabalhou muito para conseguir uma vida estável para as duas. Então, é muito provável que ela tenha passado muito tempo sozinha, ou que tenha tido muito que se virar sozinha enquanto a Lorelai trabalhava e estudava. Quando a Rory começa a se relacionar com pessoas que a Lorelai não escolheria necessariamente para ela, quando ela começa a viver sozinha na faculdade, quando ela começa a mergulhar mais no mundo dos avós, a namorar com uma pessoa que teve uma vida completamente diferente da dela. E ali também quando ela finalmente tem uma oportunidade de ser adolescente, de ser boba, de errar e principalmente de viver longe da constante necessidade dela ser uma muleta emocional para a mãe. Então, perfeito não é relacionável, a gente não torce para personagens perfeitos, a gente não se identifica com eles. A maior prova para mim de que ela é uma personagem excelente é o fato de que a gente continua falando dela 26 anos depois da estreia da série. Ela é fascinante. Isso é uma boa personagem, alguém que gera debate, gera análise. Para além disso tudo, as pessoas têm uma ideia de que a Rory em algum momento deu errado. Existem inúmeros vídeos na internet do que a galera intitula A Queda da Rory, onde ela deu errado, onde ela saiu do caminho e etc. Que eu, Thay, particularmente não me sinto confortável em dizer o mesmo, porque eu não acho que ela deu errado. Eu não gosto de propagar essa ideia de que alguém deu errado, sabe? A não ser que a gente esteja falando de alguém se tornar, assim, um criminoso hediondo, né? Eu não acho que as pessoas dão errado se elas simplesmente não, sei lá, chegam numa vida específica que a gente achava que elas iriam chegar. Mas por que eu acho que a Rory não alcançou na vida o status ou a carreira que todo mundo acreditava que ela alcançaria? Bom, acho que em primeiro lugar a gente tem que lembrar que esses eram sonhos que ela criou quando ela ainda era criança. E muito, muito, muito com a influência da mãe. Para além disso, a vida que a gente planeja quando é jovem nem sempre vai ser a vida que a gente vai ter na fase adulta por inúmeros fatores, mas principalmente porque a gente não tem como prever o futuro. Mas em segundo lugar, existia uma expectativa agressivamente alta em cima da Rory. Ela foi colocada num pedestal tão alto, mas tão alto, que isso acabou agindo em detrimento dela. Não existia nenhuma maneira da Rory atingir todos aqueles ideais que todo mundo queria para ela, porque eles eram simplesmente impossíveis. E é muito evidente que em várias fases ela tá sofrendo de um burnout, porque ela se esforçava e se cobrava de uma maneira que simplesmente não era sustentável. Era muito óbvio que isso não seria possível a longo prazo, que ela não conseguiria manter isso a longo prazo, que ela eventualmente ia surtar
ou simplesmente ela ia desistir. Ela não ia chegar a esse ideal que todo mundo queria, porque ela é muito absurda. Mas para além disso, eu acho que é algo que a galera nunca fala é que a Rory viveu uma vida muito protegida também, não só privilegiada, ali de uma cidadezinha pequena, onde ela se destacava muito facilmente. E ela tinha uma família que abriu todas as oportunidades para ela. Mesmo em Tilton, ela se destacava facilmente. Era uma escola onde todo mundo era muito inteligente e esforçado também, mas não era um lugar tão grande quanto quando ela vai estudar em Yale. Então, ela nunca foi ensinada na vida de que para você ser bem-sucedida, você precisa de mais do que só as habilidades acadêmicas que forçaram tanto ela a aprender. Você precisa mais do que só saber o conteúdo e ter boas notas. Networking, habilidades sociais, saber falar em público, saber se posicionar também é muito importante e vai te levar muito longe. Às vezes conta muito mais do que você ser o melhor aluno da classe. Então, por isso, quando ela não era instantaneamente boa em alguma coisa, ela simplesmente tendia a desistir. Ela não sabia receber críticas, porque a vida inteira dela as pessoas nunca criticaram ela, as pessoas sempre a trataram como se ela fosse incapaz de fazer algo errado, como se ela fosse perfeita. Não só isso, mas muito para além dos outros, todo mundo sempre enaltecia o quanto ela era especial, o quanto ela era diferente. Não que ela era esforçada e não que ela era capaz, mas que ela era especial, uma gênia. Tudo que ela conquistaria não era por causa do esforço, do trabalho duro dela, mas simplesmente porque ela era a Broadway. Como que ela não acreditaria que ela ia receber tudo de mão beijada, tendo crescido sendo ensinada assim? A Broadway nunca era disciplinada, sabe? A Lorelai, com toda a boa intenção que ela teve de dar à filha uma educação que fosse diferente da que ela recebeu, uma criação que ela não teve, ela acabou indo para a direção extremamente oposta e acabou sendo radical demais também, ao ponto que os pais dela eram extremamente rígidos, não davam abertura, a sufocavam. Ela também não deu disciplina alguma à filha, a soltou demais. Então, não é que a Rory era ensinada, ela só era esperada que ela nunca desviasse, que ela nunca tivesse um comportamento ruim. Quando eventualmente isso acontecia, quando eventualmente ela deslizava, afinal ela era apenas humana, apenas adolescente, havia ali um confronto, mas nunca havia uma disciplina, nunca havia um ensinamento. Por isso, a Rory nunca aprende com os próprios erros dela. Lorelai tinha uma tendência a sempre achar que quando a Rory fazia alguma coisa era por influência dos outros, e não porque ela, normal, como adolescente, fez alguma coisa de errado. Então, uma década depois no revival, ela continua a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros, sem nenhuma ideia do que fazer quando as portas não se abrem magicamente para ela. E vivendo da garantia de que ela não precisava se esforçar porque ela era Rory Gilmore. Mas será que as coisas teriam sido diferentes se ela não tivesse largado Yale? Ou será que as coisas teriam sido diferentes se a reação a ela dizer que queria largar Yale fosse diferente? Eu não vou dizer que eu não achava que a Rory tinha sido extremamente egoísta quando ela decide largar Yale e vai pedir ajuda aos avós pelas costas da mãe. Eu sempre achei também que essa tinha sido uma péssima atitude dela. Mas, quanto mais velha eu fico, mais eu vejo que a gente a julgou rápido demais. E para chegar a essa conclusão, a gente tem que fazer o exercício de entender por que ela largou Yale. EAR? No, Yale. Why did you drop out of Yale? Tudo começa como meio que um surto quando ela decide roubar um iate, se eu não me engano, na festa de noivado da irmã do Logan. E aí a próxima cena é quando ela aparece desassociando, né, ali durante as provas finais do semestre. E eu me arrisco em dizer que esse não é um comportamento mimado como a gente sempre é levado a pensar, mas sim é o comportamento de alguém que tá perdido. A Rory, essa menina que é boazinha, que nunca fez nada de errado, que sempre prefere focar nos estudos ao invés de fazer qualquer outra coisa, resolve do nada roubar um iate. A Rory, que é obcecada por estudar e tirar notas boas e ser a melhor aluna da classe, simplesmente está nos associando durante a prova final dela do semestre. Aquilo ali é uma prova de que a Rory não estava mentalmente bem. Ela não estava agindo como ela mesma. E
o Mitchum não é o singular culpado do que acontece, ele só é a gota d'água nesse surto que ela tem. A vida inteira da Rory, como eu falei aqui, estava associada a ela ser a estudante, a ela ser a menina boazinha. E é muito comum que pessoas que tenham sido rotuladas como criança prodígio na infância e tal, gênesis, não sei o quê, tenham que nunca desenvolvam as ferramentas para lidar com o fracasso. A verdade é que a Rory nunca desenvolveu uma personalidade para além de ser a menina estudiosa. E ela era conhecida como a menina boazinha, etc. Mas a versão dela de menina boazinha não era ser super gentil ou se vestir de maneira super feminina, mas sim o perfeccionismo. Era agradar os outros, era atingir o máximo do sucesso acadêmico. E ninguém nunca deu muito espaço para ela ser mais do que isso. Então pense, quando depois de uma vida inteira ouvindo isso, acreditando nisso e que essa é a sua única personalidade, essa é a sua única faceta na vida, ela escuta do Mitchell, que não só é o pai do namorado dela, o qual ela, obviamente, em certo nível quer agradar e tal, mas é o cara que é um titã da indústria. É o cara que. Da indústria que ela quer trabalhar, né? Da carreira que ela quer seguir, que ela acha que ele é capaz. O cara que é o detentor de toda aquela área, basicamente, que, obviamente, ela vai se deparar se ela quiser trabalhar ali. Obviamente, ela vai encarar que. Um cara que tem o poder de fazer ela seguir essa carreira. Ou não, sabe, de decidir quem vai ser jornalista ou não. E que para ela também tinha toda a competência, a capacidade de ditar se ela era boa. Na cabeça dela, quem além dele poderia dizer se ela ia ser jornalista ou não, se o cara é basicamente o dono da indústria ali daquela área onde eles estão. E aí, quando esse cara diz que ela não tem um it factor, que ela não tem, né, um je ne sais quoi, não tem uma característica que tornaria dela uma boa jornalista, é óbvio que não só ela vai acreditar, mas é óbvio que isso vai desestabilizá-la. Isso desestabilizaria qualquer um na situação dela. E eu sei que é amplamente argumentado que o Mitchell estava certo, que de fato a Rory não atingiu aquele estopim que todo mundo achava que ela ia, e ela não se tornou uma boa jornalista, e etc e tal. E que se ela fosse realmente talentosa, não era para ela ter surtado com a crítica que ele fez. Só que eu acho que isso tem dois pontos. Primeiro que não leva em consideração o desequilíbrio de poder que havia entre os dois. Não só ela era uma menina de 20 anos, inexperiente e inocente, mas ele nunca deu um direcionamento para ela durante todo o estágio que ela fez ali. Ele nunca disse o que ele esperava dela e como que ela seria capaz de atingir determinada expectativa dele fazer determinada coisa que ele queria, se ele nunca fez pra ela o que ele de fato queria. E pior, na minha opinião, é que naquele momento ele só fala que ele não vê nela algo que tornaria ela boa naquela carreira, mas ele não dá nenhum direcionamento, ele não dá nenhum conselho, ele não explica o porquê, sabe? Ele não explica o que que ele deixa de ver, ele não explica o que que ela poderia fazer pra melhorar isso, nada. Como tipo, ele dá uma cartada final e desiste. Desiste disso aí e vai seguir pra outra coisa. Você botar ele e falar, ai, você tem uma ótima habilidade de organização, você seria uma ótima secretária. É um comentário extremamente machista. Então, qualquer pessoa no lugar dela ficaria desestabilizada. E não é que isso seja o motivo pelo qual ela larga Yale. Isso é a gota d'água associada a todo o burnout que vinha sendo construído até ali. Não aconteceu em vácuo. Não foi só o que o Mitchell fala que faz a Rowling se desestabilizar. A pressão pela perfeição e o sucesso já estava sufocando ela desde a adolescência. Por isso ela comprou o iate, por isso ela estava desassociando durante as provas, por isso ela decide largar o Yale. A Rowling não estava bem. E quando ela finalmente toma uma decisão autônoma, pensando mais no bem-estar dela do que as pessoas ao redor dela queriam que ela fizesse, ninguém a apoia. E a Lorelai fica sem falar com ela durante 6 meses. Honestamente, provando o ponto de que a pressão que ela colocava na filha, para além de ser exagerada, era porque ela queria realizar os próprios sonhos frustrados dela. Sim, as pessoas que são mais cruéis em avaliar esse período da prova são geralmente pessoas que nunca passaram pelo burnout, nunca chegaram nesse limite.
E eu sei que todo mundo vê esse tempo que ela passa longe de Yale, ou morando com os avós, e saindo com os amigos do Logan, e trabalhando no dia e hora e tal, como um desperdício, né, não só do tempo, mas do talento dela. Mas eu honestamente não vejo como algo necessariamente ruim, eu vejo como ela se curando um pouco, tirando um tempo pra oxigenar um pouco a mente dela, cuidando da saúde mental. E aprendendo até. E a prova disso é que, eventualmente, ela retorna à faculdade, renovada e muito mais motivada do que ela estava antes. A partir dali, ela ainda é extremamente dedicada e ela ainda tem esses resquícios da criança prodígio, mas ela consegue lidar com as demandas acadêmicas dela de uma maneira um pouco mais saudável. E ela consegue equilibrar mais a vida dela a partir dali. Ela não é só a Brown estudante, ela também tem outros lados. Em geral, a Rory não é uma personagem perfeita, mas perfeito é chato. Perfeito não é relacionável. A gente não torce para personagens perfeitos porque a gente não se identifica com eles. E a maior prova de que ela é uma personagem excelente é o fato de que a gente está aqui, 26 anos depois que a série estreou, ainda falando dela. Ela é fascinante. E é isso que torna ela uma boa personagem, o fato dela gerar debate e análise e discussão. A gente tirar da experiência dela na série alguma reflexão. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse retorno às raízes, falando sobre Gilmore Girls mais uma vez. E que esteja animado para essa nova série, vamos dizer assim, que eu vou fazer aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou nesse vídeo, qual é a sua perspectiva sobre isso da Rory e quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você já é inscrito, de deixar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, cônjuges que você acha que gostariam de assisti-lo ou que se beneficiariam dessa reflexão também. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, @seutai. Lá eu falo sobre as séries e os livros que eu tô assistindo no momento e também sempre dou spoilers de quando vão ser os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.